Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão ao vivo também pela OTV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até 1 da tarde. Você aí, a gente quer você aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, enviando perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01. Hoje é quinta-feira, você conhece o nosso espaço, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab, advogados associados. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, então, para análise e para o debate aqui dos temas propostos. E o professor Gonzalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS, da Anvisa, também sempre com a gente. Obrigado pela presença. Boa tarde, professor. Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde também aos companheiros de bancada, companheiras, e aos que estão nos assistindo e ouvindo aí. Vamos lá, gente, 12:03, para o início da análise aqui dos nossos temas propostos no Gente do MPD que Fala de hoje. O Supremo Tribunal Federal encerrou ontem o julgamento da graça constitucional concedida ao ex-deputado Daniel Silveira pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com a finalidade de tornar sem efeito sua condenação pela Corte em 2022. O questionamento foi alvo de 4 ações judiciais. Com um placar de 8 votos favoráveis e 2 contrários, a maioria dos ministros derrubou o indulto presidencial, de modo que o ex-deputado Silveira continua a cumprir sua pena, fixada em prisão de 8 anos e 2 meses, inelegibilidade e multa financeira. Doutor Gonzalo, seu entendimento sobre o tema? Bom, primeiro eu queria realçar, né, que eu não sou profissional do campo do direito como os 3 profissionais que me precederam, né? Mas, de qualquer sorte, eu queria levantar 2 questões. A primeira questão é que, frente a essa unanimidade dos 3 profissionais que me antecederam, no Supremo, 2 dos juízes se manifestaram contrários à decisão dos outros 8, né? O que suscita uma certa perplexidade de um não profissional do campo do direito, né? Quer dizer, provavelmente eles se manifestaram não com base na doutrina, e sim com base na opinião deles, com base no fato deles terem sido indicados pelo anterior presidente, né? A segunda questão, eu tenho tido a oportunidade, como todos nós, de ouvir deputados, senadores se manifestando nas discussões no Congresso que têm ocorrido, e a regra tem sido esse destempero verbal, né? Tem lá um deputado chamando o ministro da Justiça de sobrepeso, tem um outro deputado falando, gritando, né, palavrões, etc. Então, eu acho que está na hora da gente retomar algum tipo de medida que coloque limites nesse espaço da vida pública e no espaço da vida privada. Acho que o sistema de freios e contrapesos da democracia brasileira está seriamente danificado e está na hora da gente tomar algumas decisões no sentido de recuperar esse sistema de freios e contrapesos. A democracia não é o melhor sistema de governo, mas não existe outro sistema de governo para colocar no lugar. Portanto, está na hora da gente colocar um pouco de sobriedade nessa história e tomar cuidado com as graças que se transformam em desgraças. Esse próximo tema, o Telegram publicou em seu canal oficial uma mensagem em tom de auto-humilhação após ser intimado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a se retratar por uma publicação contrária ao projeto de lei das fake news na terça-feira. A mensagem, publicada ontem à tarde, cita
uma flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira por parte da plataforma. Isso foi ontem à tarde. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes determinou a exclusão da mensagem e o envio de uma retratação sob a ameaça de suspender o aplicativo em todo o país por 72 horas. Doutor Gonzalo Vecina, ninguém mais do que a saúde brasileira, o setor da saúde, mais sofreu aí ao longo dos últimos tempos, durante a pandemia, com desinformação propagada por determinadas plataformas, fazendo valer aí o que eles, né, dizem ser as suas verdades, né? De um lado, a gente tem um negócio que nós abominamos, todos nós democratas abominamos, que é a censura. Do outro lado, tem a liberdade de expressão. Esse é um viés que nós não podemos aceitar. Não é uma questão de um lado ter censura e do outro lado ter liberdade de expressão. Não é admissível que você, por exemplo, proponha a extinção dos judeus. Não é aceitável. Não é aceitável que você fale a favor dos nazistas, fale esse tipo de ódio. Não pode acontecer isso. Tem que existir limites. E eu acho que, nesse sentido, é que nós temos que conseguir estabelecer um equilíbrio melhor entre o que essas plataformas tecnológicas estão propondo e o que a sociedade precisa para conseguir ter um padrão de vida mais adequado. E é muito difícil esse equilíbrio. E se tiver que errar, eu prefiro errar pelo lado da censura. Olha, gente, vamos mudar um pouquinho o assunto agora para falar de saúde. As maiores dificuldades de moradores de favelas em todo o país no acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer estão na demora em realizar agendamentos de exames e no acesso a instituições de saúde. Essas informações fazem parte da pesquisa Oncoguia, Percepções e Prioridades do Câncer nas Favelas Brasileiras, realizada pelo Datafavela e o Instituto Locomotiva. Entre os entrevistados, 70% disseram que tentam cuidar da saúde, mas relatam que nunca encontram um médico no posto de saúde e os exames demoram muito. Professor Gonzalo, o que esses dados desse estudo nos revelam, considerando o seguinte: temos no Brasil os melhores complexos hospitalares, as melhores instituições públicas dentro do SUS para esse trabalho de cuidados do câncer, temos esse know-how, o mundo olha para a gente em relação a tudo isso, mas temos um problema na porta de entrada dos pacientes que procuram os tratamentos. Olha, a principal doença do Brasil chama-se desigualdade. A desigualdade atinge as pessoas de forma diferente. Então, quem tem desigualdade tem menos acesso a qualquer coisa: educação, saúde, saneamento, segurança, tudo. A desigualdade é a doença que nos afasta do bem-estar social. Cerca de 40% da população brasileira trabalha na medicina, tem trabalho informal. Mais ou menos 30% da população brasileira mora em condições inadequadas, mora nas tais das favelas. Então, essa condição é uma condição que não é um problema da saúde pública, é um problema da sociedade brasileira. Se nós não conseguirmos diminuir a desigualdade social, nós não vamos conseguir aumentar o acesso a qualquer coisa que seja. Nós nunca vamos conseguir construir uma torre de marfim na saúde, ou seja, saúde ótima e o resto tudo ruim. Não, a saúde é consequência do que nós fazemos na educação, do que nós fazemos na assistência social, na segurança pública, na forma como nós tratamos os negros, na forma como nós tratamos os índios, na forma como nós tratamos os desiguais. Então, a sociedade brasileira tem que entender isso, e nós temos que entender isso. Temos que ter programas como Bolsa Família, distribuição de renda, temos que usar a educação como um instrumento de transformação. É óbvio que eu não estou com isso querendo diminuir
a responsabilidade do setor saúde em fazer diagnósticos e tratar principalmente uma doença como câncer, que é a segunda causa de morte no Brasil, e que é muito complexa de ser abordada, e que hoje tem alternativas que, diagnosticado precocemente, a imensa maioria dos cânceres tem cura. E quem mora numa favela, com certeza, chega atrasado e não consegue realizar esse tratamento e vai morrer de câncer. Mas o que nós temos que entender é que, para a saúde pública melhorar, o Brasil precisa melhorar. E para que o Brasil melhore, nós temos que votar melhor, temos que fazer com que a nossa democracia funcione melhor, temos que fazer com que essas discussões tão importantes que estão sendo travadas em Brasília hoje, sobre a questão tributária, né? Certamente um dos grandes problemas da saúde é o financiamento, e o financiamento, como é no Brasil, através de tributos que incidem sobre o consumo e não sobre a renda. Temos que aumentar a capacidade da renda participar do financiamento da sociedade brasileira e não o consumo participar, o imposto sobre o consumo, né? O imposto sobre o consumo pune todos igualmente, inclusive aqueles que não têm para participar. Então, nós temos muito o que fazer. Nós temos que fazer o diagnóstico certo. Não adianta querer jogar dinheiro na saúde se nós não conseguirmos equalizar um pouco mais as condições de vida da sociedade brasileira, melhorando a periferia das nossas grandes cidades e dando uma condição de vida mais adequada para a população pobre. Esse é o ponto. Muita gente vai dizer, não, é porque não tem dinheiro. Pode-se colocar dinheiro, alguém vai dizer, não, o dinheiro é mal gerido. Também tem essa parte. Tudo é verdade. Isso. Tudo é verdade, Tudo é mas verdade. não é toda a verdade. Sim. Olha, gente, o cliente do banco recebe uma ligação identificada com o número de sua agência bancária. Do outro lado da linha, tem um estelionatário que instrui essa pessoa a instalar um aplicativo de acesso remoto para manutenção. O caso mistura dois golpes que têm se tornado comuns. O primeiro, o spoofing, e o golpe da mão fantasma, o segundo. No spoofing, cybercriminosos usam técnicas para falsificar o número de telefone da agência. E no golpe da mão fantasma, um programa de acesso remoto instalado garante aos criminosos controle sobre o smartphone e, por consequência, o aplicativo do banco. Eu quero confessar que eu Sim. praticamente caí em um golpe desses. Eu não me considero um velhinho idiota, mas eu entrei nessa sequência, olha, aqui é o seu gerente, não sei o quê, não sei, faça isso, faça aquilo. Quando eu percebi, eu estava cometendo uma bobagem. E eu consegui voltar atrás e interromper a bobagem, ir ao banco, cancelar todas o que eu havia feito. A questão toda é a seguinte: se você tiver dúvida do que alguém está conversando com você, pare na hora e você estabeleça contato. Você faz um contato com o seu gerente usando os dados que você já tinha e não os dados que foram reintroduzidos na sua conta. Porque senão você cairá. Eles são bons nisso. Eles são muito perspicazes, né? Tem um poder de persuasão, né, doutor Vecina? Muito grande. Naquele sentido de que eles fazem você confirmar determinadas informações. Eles Não têm informações. Esse é um negócio eles não têm. complicado. Eles têm, olha, o seu CPF, o seu RG, a sua data de nascimento, o nome do seu pai. Esse é um problema que eu acho que tem parte de responsabilidade de alguém que está liberando essas informações, que são informações pessoais, minhas, que foram liberadas para esses bandidos. E aí isso tudo dá um ar de credibilidade para essas coisas, sem sombra de dúvida. Informações todas de nós brasileiros que a gente já viu serem vendidas aí na Praça da Sé aqui em São Paulo, infelizmente. Bom, 11 minutos para 1 da tarde, próximo assunto. O meio-campista Fernando Neto levantou suspeitas do árbitro Caio Max Augusto Vieira durante a partida Sport e Operário pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. O jogador que defendia o time paranaense foi cooptado por criminosos para provocar sua expulsão com a promessa de receber
500 mil reais. E ele é um dos 10 jogadores na mira das autoridades por supostos acordos com apostadores. Fernando não conseguiu cumprir esse acordo, recebendo apenas o cartão amarelo. Na denúncia, um dos chefes do esquema fraudulento cobra o jogador por não ter recebido o cartão vermelho. O atleta alega que fez de tudo para ser expulso e revela que o árbitro questionou as suas atitudes em campo. Enfim, a questão da corrupção, do suborno, doutor Vecina, eu começo com o senhor a respeito desse tema. O senhor gosta de futebol? A gente começa a ficar desacreditado agora em relação aos resultados, se o time foi mal porque jogou mal, se o time foi mal porque entregou o jogo, enfim. Veja, com relação à questão se eu gosto de futebol, eu sou torcedor da Portuguesa de Desportos. Então, gosta de futebol. O fato é o seguinte, de novo, nós temos um problema de corrupção na sociedade brasileira, porque também nós temos um espaço de impunidade imenso na sociedade brasileira. Então, ninguém paga nada. Então, eu acho que demorou para aparecer. Primeiro, esse negócio de apostas, que é uma discussão importante que nós temos que fazer, né? Até que ponto o Estado tem a ver com a regulação de apostas na sociedade, que levam também em conta a boa-fé dos apostadores. Segundo, como o futebol tem sido regulado pelas autoridades no Brasil. Não tem sido regulado, e eu acho que é natural que comecem a acontecer estas coisas que estão acontecendo, que não são um problema brasileiro, é um problema mundial. Muito bem, pessoal, a gente vai pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, gente do MPD que Fala. Quero inicialmente aqui pedir desculpas para a nossa audiência, aqueles que participaram mandando perguntas aqui. O tempo acabou se estendendo e a gente não vai ter condição de fazer aqui os questionamentos para os nossos entrevistados. Então, o nosso pedido de desculpas. Vamos encerrar aqui essa edição do Gente do MPD que Fala de hoje, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. 1h em ponto, uma boa tarde a todos, um abraço, tchau também.